Amém, irmãos? Boa tarde, um excelente domingo para nós todos. Quero cumprimentar a todos com uma excelente tarde de paz, de amor e harmonia, segundo a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma tarde nós estamos aqui louvando e exaltando, engrandecendo o nome desse Deus. Eu agradeço a Ele por esse mérito de poder estar ministrando, pregando a palavra de Deus a nós todos, ouvintes da palavra de Deus, que nessa tarde o Espírito Santo venha falar aos nossos corações, não aquilo que queremos, não porque somos merecedores, mas pela infinita graça e misericórdia do nosso Deus que nos ama como somos. Deus nessa semana te amou de tal forma que você está mais um fim de semana glorificando o nome dele, mais uma semana iniciando, exaltando o nome dele. Olha que privilégio. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te louvar. Quero te pedir, fala conosco nessa tarde, em nome de Jesus Cristo. Não é aquilo que queremos, nem o que somos merecedores, porque não merecemos. É tudo pela tua infinita graça e misericórdia, porque tu és o autor e o consumador da nossa fé. Quero te pedir, ó Deus, fala conosco nessa tarde, em nome de Jesus. Abra o nosso entendimento para que venhamos ouvir a tua palavra, dar crédito à mesma e tê-la como base em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela tua vida. Quero louvar a Deus por mais uma vez nós estarmos aqui exaltando e engrandecendo o santo nome desse Deus. Aqui em 2 Samuel, capítulo 9, a partir do versículo 1 em diante, nos diz assim: Disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que eu lhe faça benevolência por amor de Jonatã? E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram na presença de Davi. Disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatã, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatã, filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto em terra, e inclinou-se e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo darei contigo de benevolência por amor de Jonatã teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, o teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Eita, que glória quando isso acontece. Aleluia. Irmãos, Mefibosete era um homem, aleluia, carregado de traumas, carregado de angústia. Mas Davi tinha feito uma promessa a Jonatã que nunca ia se esquecer aquilo que ele fez por ele, quando ele, aleluia, esteve ao teu lado em meio à batalha, quando Saul, teu pai, vinha contra Davi, aleluia, Jonatã sempre estava de contínuo ali do lado de Davi. E Davi de pronto não se esqueceu, aleluia, daquilo que ele tinha prometido para Jonatã, que ele sempre se lembraria dos teus e dos seus familiares. Aleluia. Deus nunca se esquece de nós, de forma nenhuma. Nós vemos aqui muitas vezes usando a expressão: restituirei as terras de Saul, o teu pai. Mas o pai era Jonatã. Aleluia. Ele era filho de Jonatã. Mefibosete era filho de Jonatã. Aleluia. Mas naquele tempo usava-se o costume de chamar os avós de pais também. Mas o mais importante disso tudo é que foi restituído aquilo que havia perdido. Irmão, sabe o que é mais interessante nisso tudo? Se nós pararmos para entender, em nenhum instante Davi perguntou a Ziba, quando Ziba veio ali, um dos servos da casa de Saul, em nenhum instante ele perguntou qual eram as condições físicas, psicológicas, o sentimental que se encontrava Mefibosete. Só que a primeira coisa que Ziba fez questão de destacar eram as dificuldades que Mefibosete trazia consigo. Mefibosete era coxo de ambos os pés, haja vista que quando base de 4 anos de idade, mais ou menos, correndo em meio àquela guerra, onde ali morreu Saul e Jonatã, onde Saul se matou junto a Jonatã. Haja vista ali que quando a ama correu
com Mefibosete nas suas costas, caiu no chão e com 4 anos de idade ele ficou aleijado de ambos os pés. Aí tem aqueles que dizem que Maquir, né, filho de Amiel, né, levou ele para Lodebar. Alguns dizem que Maquir era mendigo. Não, de forma nenhuma ele não era mendigo. Nós vemos por muitas vezes no decorrer da Bíblia que ele até foi homem de guerra junto a Davi. Mas ele fez aquilo por benevolência e por amor, para que não desconstituíssem a herança real. Fez a obra de Deus, mas ainda se levantaram ainda contra a vida dele. O que eu quero que você entenda nessa tarde é que muitas vezes as pessoas não vão conseguir olhar o lado bom que você tem. Quando perguntarem de você, ninguém muitas das vezes não lembra de dizer, ele é aquele que um dia foi perdido, ele é aquela que já fez muita obra, que já esteve na igreja louvando muitas vezes. Não, vão lembrar só das coisas ruins. Só que Deus não está nem um pouco preocupado com a forma com que o homem vê. Ziba, via como a igreja vê a tua vida. Ziba, via como a população vê a tua vida. Ziba, via como o meio governamental enxerga você. Tem, mas ele não pode nos dar nada. Aleluia. Mas Deus se lembra do concerto que ele fez contigo. Aleluia. E o concerto de Deus para com a tua vida é que um dia ele prometeu que esta terra do esquecimento iria ficar para trás. Lodebar. A terra, aleluia, aonde Mefibosete foi levado por Maquir, filho de Amiel, para lá conseguir viver e sair do meio daquela situação. Ló, que significa não. Debar, que significa falar, não se expressar, não indicar, não dizer o que você está sentindo. Fique quieto. É a terra do esquecimento, você está esquecido. Aleluia. Naqueles instantes, aleluia, creio que Mefibosete ali parava consigo e pensava: o que sou? Quem vou ser? Quem terá um dia misericórdia de mim? Como vou eu sair dessa situação? Irmãos, Mefibosete, ele era um homem carregado de traumas. E traumas dói e machuca. Você tem os teus traumas. Eu tenho os meus traumas. É difícil lidar com eles e aprender a conviver com eles. Aleluia. Certa vez eu adotei comigo uma frase e trago ela comigo: depressão, a mãe da bela poesia. E assim vou vivendo feliz, porque é dessa forma. Nós temos que aprender a conviver com os desacertos da nossa vida. Existem espinhos na nossa carne que nós vamos aprender a lidar com eles para poder viver em paz e não termos que viver nos lamentando pelos cantos. Mas temos que aprender que dos nossos traumas Deus cria, aleluia, força e resiliência e faz de nós guerreiros valentes para levantar e lutar em meio às adversidades dessa vida. Trauma, aleluia, uma palavra aqui do grego, aleluia, traduzida, significa ferida. Ferida, uma ferida aberta. Segundo a psicologia, o trauma, aleluia, ele é uma forte interferência que tem o poder de paralisar a nossa vida. É um instante em que nós vivemos uma situação que durante o decorrer da nossa vida nós vamos sempre estar lembrando daquilo ali. Aleluia. Constantemente, e pode também paralisar, fazer com que nós venhamos ficar estagnados e não conseguimos mais ser ninguém, porque paramos em um momento lá atrás. Quantas pessoas não estão com a sua vida lá na frente, lembrando o que viveu lá atrás? Eu fui decorrente de muitos traumas, muitas neuras, muitas situações psíquicas que nem eu mesmo conseguia acreditar. Vivia posto pelo que as pessoas falavam. A vida já tinha seguido lá na frente, mas eu estava ainda lá atrás, naquilo que um dia, quando criança, alguém veio falar e veio me trazer traumas machucados para a minha alma, que trouxe uma mazela muito grande para a minha vida durante muito tempo. Quem conviveu comigo sabe, soube e conhece a minha história. Quem conviveu, Maquir, conhecia a história de Mefibosete. Deus conhece a tua história. Aleluia. Deus conhece a tua história, meu irmão. Então, por isso, Ele sabe os teus traumas, os teus medos, as tuas angústias. E Ele vai te ensinar a conviver, aleluia. Porque no momento certo, Ele vai mudar a história, Ele vai reedificar, Ele vai transformar aquilo que era lamento em dança. E você vai aprender que aquilo não passava de estrutura, aleluia. Carapaças que estavam sendo preparadas para que você gozasse o melhor de Deus. Os traumas na vida de um homem chamado Mefibosete, o trauma físico. Aquele homem era aleijado.
aleijado de ambos os pés. E quando somos aleijados, nós somos escrusos. Todos eram colocados como homens de guerra. Aquele homem era um homem escruso. O primeiro trauma, físico. O segundo, familiar. Porque quando, aleluia, ele foi aleijado de ambos os pés, de imediato perdeu seu avô, perdeu seu pai e perdeu a tua família. O outro trauma, o emocional. É tão ruim, irmãos, quando olham para nós e falam, ele não consegue não. Ela consegue não. Dói demais. Mas repara uma coisinha. Entra qualquer dia numa igreja com a sandalinha havaianas, uma roupinha mais ou menos, e repara a forma com que vão olhar para você. Aí depois no outro dia você pega o seu Citroën Sara Picasso e coloca o teu melhor da tua roupa e adentra para você conseguir analisar a visão que o homem vai ter de você. E aí você vai entender que o homem é isso. O homem não passa disso. Olha a aparência e julga pela aparência. Mas Deus, semelhante a Davi aqui, não queria saber, aleluia, como ele era, o que ele era, mas ele lembrava da promessa que um dia ele tinha feito, aleluia. Deus se lembra da promessa que ele fez pela tua vida, ainda que o teu pastor, que o teu ministro, ainda, aleluia, que o teu núcleo social, ainda que a igreja que você frequente, ainda que o meio que você frequente, ainda que a sociedade que você frequente, ainda que os amigos de futebol não consigam enxergar em você, aleluia, aquilo que você é. Tenha certeza que Jesus conhece você no teu interior, aleluia, e as promessas que ele fez para você vai se cumprir, aleluia, e você vai ter que assentar à mesa, aleluia, com o rei, porque aquilo que ele prometeu vai se cumprir na tua vida em nome de Jesus. Os traumas sociais, a sociedade cruza, vai lá para Lodebar, para a terra do esquecimento, não serve para nós não. Sabe qual é o valor do homem, irmãos, aqui na terra, para o homem na terra, enquanto ele está servindo para alguma coisa? Eu vi isso uma vez de um pastor, ele falou para mim, Cleber, sabe quando o homem tem valor? Quando ele está servindo para fazer alguma coisa. Eu queria acreditar que aquilo era uma mentira, que eu não estava ouvindo aquilo da boca de um ministro, mas eu ouvi. E graças a Deus por isso, que não me trouxe traumas não. Sabe o que me fez entender? Ele entendia daquela forma, muitos entendem dessa forma, mas Deus me ama, Deus te ama, Deus nos ama, como somos, aleluia, não porque os pastores, os líderes, os padres, as pessoas que estão na frente de trabalhos, são pessoas mesquinhas, não. Não são todos que têm essa linha de raciocínio, não. Eu não estou aqui intercalando todos em um só, não, porque eu também sou um ministro. Mas eu estou dizendo, aleluia, que Jesus te conhece, aleluia, não por aquilo que você pode oferecer, mas pelo amor que ele teve pela tua vida, a ponto de dar a sua vida lá naquela cruz por amor à tua vida. O trauma espiritual que Mefibosete trouxe contigo, com ele. Sabe por quê? Aleluia, porque em meio a tudo aquilo o diabo fez uma muralha na cabeça dele e disse, você não sai, daqui você não volta, essa situação, aleluia, não vai mais ser transformada pela tua vida, você vai sofrer com isso. Irmãos, Deus te conhece, Deus sabe o que você está passando, aleluia, na tua alegria e na tua tristeza, Deus te conhece até na tua câmara de dormir, e nós temos que tomar cuidado com isso, porque Deus nos conhece no nosso íntimo, no nosso inconsciente. Quando pensamos que ninguém está vendo, Deus está vendo. Aleluia. Certa vez um pastor, um grande pastor, desses que pregam muito, que tem grande teologia, que fala bonito, que sabe se expressar bonito e que depois acaba acontecendo do jeito que sempre acontece. Ele estava num avião e aí ele uma vontade que ele tinha de tomar uísque, via todo mundo falando que o uísque era bom, ele tinha aquela vontade doida de tomar uísque, mas sabia que se tomasse ele seria julgado, condenado pela sociedade em que ele vivia. Mas ele pensou, estou aqui tão alto, ninguém está me vendo. Aí estava passando a aeromoça, ele falou, moça, por favor, por gentileza, ela veio, pois não. Ele, por favor, a senhora poderia me dar uma dose de uísque? Ela, claro, por que não, senhor? Aí foi lá, pegou, deu o uísque para ele. Toda sorridente, alegre, né? Tava fazendo o bem para uma pessoa. Aí depois ele gostou, né? Falou, vou pedir uma segunda dose. Quando ela voltou de novo, ele, moça, por gentileza, poderia, por favor, só mais uma dose, a senhora, por gentileza, poderia me dar? Assim que ele meio envergonhado, não sabendo como é que funcionava, até se pré-julgando, achando ele, sabendo ele que estava errando, né? Porque não é pelo fato dele estar bebendo, é pelo fato dele pregar contra e estar fazendo, né? E aí ele falou, você pode me dar mais uma dose? Ela falou, claro, como não, pastor? Como não? Aí ele tomou aquele bar quando ela chamou ele de pastor. Como que eu não vou te dar, pastor? A minha irmã fala sempre de você, o grande pregador que você é, e o quanto Deus te usa para falar com ela, aleluia, quando ela precisa ouvir algo de Deus. Caiu a cara daquele pastor, aquele grande pastor.
Aleluia. Não importa onde você esteja, Deus está te vendo. Deus está lembrando, aleluia, de que um dia você prometeu um concerto a Ele, de que Ele prometeu um concerto contigo. Ele quer tirar você de Lodebar, mas lembra-te também, aleluia, da aliança que você fez com Ele. Porque, aleluia, vai chegar aquele instante que se você ficar, aleluia, aí em Lodebar, na terra do esquecimento, orando, clamando, pedindo, Deus vai falar, vai lá, Ziba, agora traga ele até aqui. Aleluia. E quando ele vir e fala, como o Senhor vai lembrar, aleluia, de um cão como eu? Cão naquele tempo, o povo judeu, irmãos, era considerado como algo sem valor, sem nenhuma necessidade. Aí Deus vem para aquele cão, para aquele homem que se sentia um cão, e fala, olha, senta aqui na mesa, junto com Salomão, junto com Absalão, junto com Moabe, junto com Davi. Aleluia, lamassu decanta, labassurianda. E vem comer à mesa com o rei, porque a partir deste momento Lodebar nunca mais, a terra do esquecimento, a terra do não falar ficou para lá. Agora é hora de você falar, cantar, louvar, exaltar e bendizer o santo nome do Senhor. A terra de Lodebar nunca mais. Fica tranquilo, Deus conhece as tuas mazelas, o teu caminhar até aqui, o que você passou para chegar até o que você é hoje, o que você tem vivido. Fica tranquilo, não se desespera. Ele não está preocupado com a tua história. Ele não está preocupado com os teus momentos de glória e nem de tristeza. Ele está preocupado que um dia ele fez uma promessa e você não morrerá sem que venha a se cumprir as promessas do Senhor. Para isso, não se desvie do alvo, como aquele pastor que ele pensou que ninguém estava olhando para ele. Continue focado na tua meta. A tua meta é Cristo e não o homem. E por isso você vai sentar à mesa com o rei. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por essa palavra. E eu te peço, abençoe esse irmão e essa irmã, que precisa, Senhor, meu Deus, Pai, de uma restauração, de um ânimo, que se encontra traumatizado, machucado, oprimido, ferido. Muitas das vezes, aleluia, colocado de lado pelas pessoas. Que o Senhor venha nessa tarde se lembrar e mudar a história em nome de Jesus. Lodebar nunca mais. Deus está avivando e transformando algo novo para a tua vida em nome de Jesus. Amém? Eu sou o evangelista Kleberson. Eu clamo a Deus por uma excelente semana de bênção e de vitória na presença do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos ama como somos e que fez de nós servos teu para louvar, exaltar e bendizer o teu nome. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.